Graça e paz, pessoal. Então vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Somos infinitamente gratos ao Senhor pelo Teu cuidado. Peço ao Senhor, Pai, que mais uma vez nos ajude, nos abençoe. E tudo aquilo, Pai, que falarmos aqui, Pai, que seja para honra e glória do Senhor, que venhamos ter oportunidade de colocar em prática. Nos ajude, Pai, a ensinar, nos ajude a aprender, a reter, Pai, tudo aquilo que é bom e proveitoso, e que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor, seja conosco, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje nós vamos dar sequência, né? Essa aula de hoje é para a gente finalizar a questão dos dons, né? Acabou que foi 3 aulas, né? Hoje vai ser a terceira. E nós dividimos os dons, na verdade, nós dividimos os dons em 3 categorias. São 9 dons, nós dividimos em 3 categorias. Dons de revelação, que está incluso palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Falamos da outra categoria, dons de poder, que estava o dom da fé, operação de milagres e dons de cura. E hoje nós vamos falar de dons vocais, que está incluído profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. A primeira aula nós só falamos assim do geralzão assim do dom, né? Falamos sobre isso. Na segunda aula, nós falamos da primeira categoria e da segunda categoria, que é o dom de revelação e os dons de poder. E hoje nós vamos entrar no dons vocais. E eu estou devendo vocês só a questão da apostila. Lembrando agora aqui, que eu não pus ela no link. Essa apostila aqui, ó, que a gente está usando, essa aqui eu vou colocar só no grupo, vou colocar no grupo do WhatsApp da teologia. A apostila, paz, pastor, a apostila que vai estar no vídeo, aliás, no YouTube, aberta, né? Ela vai ser uma mais resumida. Essa aqui vai estar no grupo da teologia, a mais completa vai ser para o pessoal da teologia. E aqui, esse material de hoje vai ser aberto também. Eu não estou fazendo a live, mas vai ser aberto para todo mundo. Depois eu vou colocar ele no canal da Ramp. Aí vai estar a apostila vai estar na descrição do vídeo também. Só não vai ser essa apostila completona, vai ser uma apostila mais resumida. Então, hoje, nós vamos dar sequência em dons vocais. Só relembrando que questão de dom, né? A gente falou sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Vocês lembram qual que era a diferença entre eles? Isso. Uhum. Na verdade, assim, nem precisa ser da pessoa, né? É tipo assim, quando você recebe pode ser uma visão, ou pode ser alguma coisa, um instinto interior, assim, né? Um pensamento interior, alguma coisa assim, um testemunho interior. Você tem a visão e logo com isso vem um conselho junto, né? A questão de José, né? José viu que haveria fome e ele já vê o conselho, ó, já que vai ter fome, aproveita o período de fartura e ajunta alimento. Então, essa é a palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento é uma visão somente, né? Pode ser relacionada ao presente ou ao passado. A palavra de sabedoria dos 9 dons, é algo que mais, talvez, trabalha o futuro, né? Coisas que vão acontecer, né? Discernimento de espírito é discernir o mundo espiritual, né? Anjos, demônios, visões, visão de Cristo ressuscitado, alguma coisa assim. Tudo isso está dentro do discernimento de espírito. Dom da fé não é ter fé, né? Todo cristão tem fé, nós temos fé. Mas o dom da fé é algo acima, né? Uma fé especial. Operação de milagres, dons de cura, isso aqui os próprios nomes já dizem tudo. E hoje nós vamos falar dos dons vocais, que é profecia, variedade de língua, interpretação de língua. Então vamos lá. As 3 manifestações que a gente vai falar aqui, que é profecia, variedade de língua, interpretação de língua, a gente colocou uma categoria dentro dos dons vocais, porque elas são expressão verbal, é algo falado, tá? Então, como eu disse nas primeiras aulas, você não vai encontrar um lugar na Bíblia onde divide essas categorias de dons. É algo didático, tá? Então,
Os dons vocais, a gente vai ver que os dons vocais é o quê? Profecia, variedade de língua, interpretação de língua. Nós vamos ver no Antigo e no Novo Testamento. Porém, no Antigo Testamento, isso quando acontecia era um pouco diferente. Porque se você reparar, você não vai ver no Antigo Testamento pessoas falando em mistério. Não existe isso, não tem essa questão. A diferença é que as pessoas no Antigo Testamento, quando elas ficavam cheias do Espírito, vou explicar o que é cheios do Espírito no Antigo Testamento, uma vez que o Espírito Santo não estava aqui, né? Não estava disponível. Mas quando a pessoa ficava cheia, ela profetizava. Ela profetizava. Então eram os profetas. Deus usava os profetas e o que acontecia? Eles profetizavam. Eles não falavam em línguas, né? Você ia perguntar uma coisa, pastor? Profetizar, Então, assim, porque o Antigo Testamento, nós não temos na antiga aliança, que é o Antigo Testamento, o Espírito Santo como nós temos hoje. O Espírito Santo, ele veio ficar disponível para nós. Quando Jesus é assunto ao céu, ele fala, eu vou, mas não vos deixarei órfão, vos enviarei o Consolador, e ele vai ficar com vocês. Então, a partir daquele momento, o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo disponível para nós, como se diz, all the time, o tempo inteiro, nós temos ele disponível. Mas no Antigo Testamento, como é que era o Espírito Santo quando ele vinha? Somente em ocasiões especiais. Por exemplo, Sansão. Sansão, ele era o quê? O cara mais forte, vamos assim dizer, né? Deus usava ele através da força dele, mas Sansão não era igual ao Superman, que todo o tempo ele tinha aquela força. Ele só tinha aquela força absurda quando o Espírito de Deus tomava ele. E o Espírito Santo tomava ele só em ocasiões especiais. Era uma guerra para libertar o povo. Ele foi levantado para ser o libertador do povo, o juiz de Israel, e ele libertar o povo. Então, os filisteus vinham, o Espírito Santo tomava Sansão, Sansão tinha aquela força, ele lutava, acabava aquilo, ele podia ser um cara bombadão, né? Não sei como é que ele era, mas ele não tinha aquela força. Aquela força vinha quando o Espírito Santo tomava ele. Então, no Antigo Testamento, nós não vemos os dons do cara falar em língua, variedade de língua, não tem isso. Então, o Antigo Testamento, nós vamos ver os dons no Antigo Testamento e no Novo. Só que no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo tomava o profeta, vamos dizer, ele fazia o quê? Ele profetizava. Ele profetizava. E a gente vai ver isso com Moisés, quando Deus dá 70 para ajudar Moisés, eles profetizarem nunca mais, entendeu? Saul profetizando. Então, assim, você vai ver isso no meio dos profetas que Deus usava, eles profetizavam. Até quem diga assim, né? Eu não sei quem foi o primeiro cara que deu esse exemplo, o primeiro que eu vi foi o Luiz Hermínio, né? E esse até foi muito bacana quando eu vi. Depois vi muitas pessoas falando, replicando isso, mas o primeiro que eu vi foi o Luiz Hermínio. Ele falando assim que quando a gente chegar no céu, né? Ele falando na pregação, chegar no céu nós vamos correr atrás, né? Queria saber as histórias de Josué, Moisés e tal, e nós vamos querer saber, arrancar algo deles. E ele fala assim, né? Em outras palavras, e o que eles vão querer saber de nós cara, e como é ter o Espírito Santo o tempo inteiro em vocês, porque a gente só tinha em momento especial, né? Esses caras não tinham o Espírito Santo igual nós tínhamos e nós temos available todo o tempo. Então, nós vamos correr atrás deles para saber deles, mas eles vão saber de nós também. E o Espírito Santo, esse negócio aí que nós tínhamos de vez ou outra, vocês tinham o tempo inteiro, como é que funcionava? Eles iam pensar que nós estávamos andando o tempo inteiro. Aí fala, rapaz, nem era assim, a gente tinha, mas a gente não usava, tipo isso. Então, o falar em língua é exclusividade da nova aliança, o Novo Testamento. Porque no Antigo, quando eles eram cheios, eles profetizavam, não falavam em língua. Então, por exemplo, vamos ver aqui uma das passagens aí que mais causa problema, não problema, né? Dúvida com relação a isso, é Atos, capítulo número 2. Evangelista, você pega um copo com água para mim, por favor? Eu ia pegar, mas eu acabei esquecendo. Vou te esperar você chegar de volta aqui. Atos capítulo 2.
Eu não sei se eu falei com vocês sobre um aplicativo da Bíblia que tem o dicionário já de hebraico. Falei? Comentei na teologia? Eu tenho um aplicativo aqui na Bíblia. Ele chama... tem um dicionário... Obrigado, Angelício. Tem um dicionário antigo que chama dicionário de Strong. Número de Strong. Esse dicionário, o cara fez o seguinte, toda letra no hebraico ou no grego, ela aponta para um número, né? Ela tem um número, essa letra ela tem um número também. Então, vamos supor, né, só um exemplo. Vamos supor que a palavra Jesus, a palavra J tem o número 3, o outro é o número 6, tal. Então, aquela palavra, ela gera um número. Ele criou um dicionário que ele vai juntando esses números com a letra. Então, aí é o dicionário com Bíblia, com o dicionário de Strong. E o dicionário, ele é linkado a esses números que representam cada letra e tal. Mas, assim, no final, ele é um dicionário, entendeu? Mas só que ele tem o significado do original do hebraico e do grego. E ele é um aplicativo que tem aí tanto para Android quanto para iPhone. Quando eu comprei ele é pago, eu paguei $30, mas ele é ilimitado, eu posso usar ele, eu tenho no meu tablet, eu tenho no celular, eu pus no celular da Lília, eu abri no meu computador lá em casa, tem ele também, então ele é meu. Aí, tipo assim, eu posso abrir aqui a Bíblia, aí tiver uma palavra aqui, eu posso clicar nela, aí ele já me dá o significado no hebraico, na hora, que já tem o significado da palavra, e ele já me dá outras referências aonde eu encontro a mesma palavra na Bíblia inteira. Fica fácil demais, né? É fácil. Então, é top demais. Depois eu vou mandar no grupo lá o link, né? Se vocês tiverem interesse. Eu paguei $30, isso é de uns 5 anos atrás, quando eu vi a primeira vez. Eu acho que quando a gente começou aqui a teologia, estava de $15, estava de promoção, uns meninos compraram, mas eu não sei quanto está, não. Mas mais de 30 não é, não. Eu acho que não, né? Vai que e vocês vão falar, pastor. E o voucher de desconto, pastor? Está mais de 30, né? Então, em Atos capítulo 2, Atos número 2, o que acontece em Atos? A gente tem aquela passagem conhecida, né? Que o Espírito Santo vem e é o dia de Pentecoste, né? O que acontece? Quando a gente fala o que aconteceu em Atos, nós temos, quando a palavra de Deus fala em Atos capítulo 2, versículo 4, olha o que diz assim, ó. Eu vou ler do 1 ao 4, né? Atos 2, 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas. Quando eu clico nessa palavra línguas, o dicionário aqui do Strong, ele vai me dar uma palavra em grego que chama glossa, que essa palavra glossa, em outros dicionários vão falar que é glossolalia. Glossolalia é o ato de falar como se fosse, como a gente fala no pentecostal aqui, né? Falar em mistério, né? Então, é glossolalia, que é a língua estranha, o dito língua estranha. Então, Paulo ele vai usar a palavra línguas como... Não Paulo, quem escreveu foi Lucas, né? Ele vai usar a palavra línguas como glossa, de língua estranha, e em outro aspecto aqui, ó, no mesmo capítulo 2, lá no versículo 6, quando fala assim, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aí, quando essa palavra língua, ela já é um outro significado. O significado dela é dialetos. Dialetos é de idioma, língua de idiomas. O que aconteceu em Pentecoste? Foi um milagre. O Espírito Santo tomou aquele povo e aconteceu que eles falavam em mistério, tipo a língua estranha, porém, cada um que estava escutando isso, ele escutava na sua língua materna. É como se eu falasse aqui, eu já dei esse exemplo 1 milhão de vezes, vocês já ouviram 1 milhão, mas é só para quem está ouvindo aí, né? Aqui nós tivemos 5 países diferentes aqui. Temos a Espanha, Japão, chinês,
americano e brasileiro. Eu estou falando em mandarim aqui. E você que é brasileiro, está chegando no seu... Não estou falando mandarim, eu estou falando língua estranha. O Espírito Santo me tomou e eu comecei a falar em mistério aqui. O que eu estou falando chegou no ouvido do Bruninho na linguagem que ele é. Ele é espanhol, chegou em espanhol para ele. Você é japonês, chegou em japonês para você, em chinês. Então, assim, o Espírito Santo fez aquilo. Eles falavam em mistério, porque aqui Lucas, quando ele relata isso, ele fala, né, que todos ficaram cheios do Espírito Santo, versículo 4, e passaram a falar em outras línguas. Aí, quando ele fala outras línguas, aqui está falando de glossa, que é língua estranha. Eles falaram a língua estranha. Porém, no versículo 6, fala assim, nós os ouvia falar na nossa própria língua. Aí agora já está falando de dialeto, ou seja, eles estavam falando uma língua estranha, porque era o Espírito Santo que movia, mas chegava no ouvido deles no dialeto que eles, de onde eles residiam, na língua materna. Então, aí tem esses dois aspectos. Então, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13, diz assim, ó, por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Quando Paulo fala isso, há quem diga, os que são cessacionistas, não creem no dom de língua, ou nunca creram, né? Nunca acreditaram nisso. Eles acham que isso não é real, isso não é verdade, a gente não vive isso, a gente fala da nossa cabeça, porque a gente escuta alguém falando. Aí eles acham que tudo isso que aconteceu em Atos 2, e quando Paulo fala, ele está falando tudo de idioma, mas não faz sentido. Se Paulo falasse assim de idioma, ele falasse assim, por isso quem fala em línguas, ore para que possas interpretar. Para que eu vou orar? Ele tinha que mandar assim, estude para você traduzir o que você está falando. Se fosse língua humana, se ele estivesse falando de língua humana, ele ia mandar o cara traduzir. Ele não ia falar assim, interpretar. Porque interpretar é diferente de traduzir, né? Eu interpreto a Bíblia, uma certa passagem, nós podemos colocar 10 teólogos em um texto só. Se for falar para eles assim, traduz a Bíblia, todos eles vão traduzir idêntico. Agora, se eu falar interpreta, cada um deles vai falar de uma forma. Eu interpretei assim, Deus está falando assim, assim, assado. O que eu extraí do texto é isso. Tradução e interpretação é diferente. Então, esse povo que é o cessacionista, nunca creram nisso, eles vão falar, não, aqui em Atos está falando de dialetos. Paulo, quando vai falar em Corinto, ele está falando de dialetos também, de idiomas, ele não está falando de língua estranha. Mesmo que tenha a palavra glossa, que é língua estranha, né, eles não vão acreditar. Aí você fala assim, então por que Paulo está mandando o povo orar para Deus dar a revelação do que eles estão falando, a interpretação? Não faz sentido. Se fosse língua dos homens, ele não falaria isso. Tá? Então, quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, 2 também, pois quem fala em língua não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 2. Quando Paulo vai falar dos dons, lá em 1 Coríntios, que a gente estudou, capítulo 12, e ele fala disso, 14, ele fala o seguinte, se você for falar em mistério dentro da igreja, não tiver quem interprete, você não tem que falar em público, se não tiver quem interprete. Era como se ele falasse o seguinte, na organização do culto, a igreja de Corinto, todo mundo começava a falar em mistério, e todo mundo falava ao mesmo tempo, mas não levantava ninguém, Deus não levantava ninguém para interpretar o que estava sendo falado. Aí só ficava todo mundo falando aquele monte de língua estranha e não ajudava em nada. Porque a gente vai ver aqui que fala assim, ó, quem fala em mistério e não tem interpretação, ele edifica a ele próprio. Porque era como se eu estivesse falando com Deus, estou edificando a mim. Agora, se eu falo e Deus usa alguém para interpretar, ou eu mesmo, eu falo e interpreto, edifica toda a igreja, porque aí a igreja começa a participar desse todo. Agora, se eu falo e não há quem interprete, aí ele fala, você não precisa falar em público isso, porque não vai adiantar em nada. Você está edificando a você mesmo, você pode falar no seu secreto, vamos assim dizer. Agora, se tiver quem transmita e se interprete,
Aí é falado, porque isso vai abranger toda a igreja. Então, lembrando, isso é a questão de falar em línguas, é exclusividade da nova aliança. Por exemplo, Maria, né, fala assim, em Lucas capítulo 2, 19, fala assim, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Aqui está falando de profecia. Maria tinha promessas, ela tinha promessas que o Espírito Santo ministrou no coração dela e ela guardava isso para ela. Ela guardava isso para ela. Vocês vão entender por que mais para frente. Romanos 8,14 diz assim, ó, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que a gente está falando disso? Porque, mais uma vez, profecia, ela não é o que dá norte para o cristão. Né? A gente não pode se mover por profecia. Tá? Não estamos falando de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Estou falando de profecia agora. Eu não posso me mover pela profecia. A profecia Deus já colocou no meu coração. Eu já estou pensando, eu estou querendo, sei lá, fazer uma visita lá no Haiti, nós estamos querendo levantar uma obra de Deus lá. Aí uma outra pessoa que não tem como ela saber disso, Deus usa ela para falar assim, ele não teve uma visão, não teve nada disso. Porque se ele tivesse uma visão, já entrava dentro de palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria. Deus só ministrou para ele assim, fala com ele, que a obra que ele que ele está pensando lá no Haiti, eu sou com ele. O cara não sabe do que ele está falando. Ele só fala assim, Deus está falando comigo que o que ele tem para você no Haiti é real. Aí o cara, só ele sabia. Ninguém sabia. O cara fala assim, é Deus confirmando algo que eu queria. Algo que já estava no coração. E ele estava esperando uma resposta de Deus. Então, vem uma resposta de Deus. O cara não passou a se mover por aquilo. Agora, a partir de agora, então, vou vazar lá para o Haiti, porque tem uma profecia aí para eu ir para lá. Mas, irmão, você já pensou no Haiti? Sabe onde é? Você conhece alguém lá? Você vai para onde? Se você sair daqui, você pode voltar? Né? De se mover por algo assim, ou de Deus confirmar algo? Não é desse jeito, velho. Já aconteceu comigo assim. Deus já confirmou comigo algo, assim, de um dia para o outro, assim, foi uma rápida que aconteceu. Eu lembro que foi num domingo eu fiz um voto com Deus no meu coração. Falei, Senhor, se acontecer isso e isso, eu vou fazer isso e isso. Eu fiz um voto com o Senhor, eu não fiz uma barganha, não. Pensei assim, Senhor, eu quero fazer isso, mas para que eu faça isso, tinha que acontecer isso. No domingo isso. Aí segunda-feira tinha um culto na nossa igreja chamado Tarde da Bênção. Aí tinha um rapaz lá do Espírito Santo, rapaz, que nunca ouvi falar do menino. E foi a primeira e a última vez que eu vi ele também, nunca mais vi. Aí eu nem ia no culto da Tarde da Bênção, porque eu trabalhava de tarde, não dava para ir, né? Só que nesse dia eu larguei às 15, e a Tarde da Bênção era às 15. Aí eu cheguei lá, já era 3h30, cheguei de serviço, 3h30, já parei na igreja. Aí cheguei lá, o menino subiu para pregar na hora, era um menino novo, assim, era um jovem. Aí, rapaz, ele foi, aí falou assim, o propósito que você fez ontem com Deus, tal hora, assim, Deus está confirmando, e tal, e falou sobre o que eu tinha falado com Deus, dentro da minha mente só. Eu falei, rapaz, eu falei, é de Deus purinho, viu, menino? O nome do menino acho que é Ícaro, acho. Então, assim, a profecia ela não pode nos guiar. É uma forma de Deus confirmar aquilo que ele já tinha feito brotar no seu coração. Ou que, se Deus falou algo que ainda você não tinha pensado, ore a respeito disso. Se Deus não te falou, você não vai desprezar. Falar assim, isso não é de Deus, não é desprezar. É colocar a prova. Por quê? Se é de Deus, tem que cumprir. Entendeu? Porque nós vamos falar sobre julgar a profecia. Como que a gente julga? Né? Se é de Deus, vai cumprir, ué. Né? Então, a Bíblia fala disso. Então, aí Deus falou algo através de um profeta, mas você nunca pensou naquilo. Agradece e fala assim, você pode falar com ele mesmo, para botar mais temor no coração dele ainda, para ele ficar com medo de profetizar para os outros, né? Tipo assim, né? Fala assim, irmão, eu nem sei do que você está falando, mas eu vou orar a Deus, entendeu? Eu vou pedir a Deus para confirmar. Aí ele vai ficar temeroso, né?
na próxima vez, para ele não falar da carne, talvez, né? Não que ele vai falar, mas se ele é profeta de Deus, ele sabe do que ele está falando. E ele não vai importar com isso também. Ele vai falar, irmão, pergunta a Deus mesmo, coloca a prova, é isso aí. Ele vai falar isso com você. Então, nós precisamos viver na liderança, né, do Espírito Santo. Então, quando a gente tiver um direcionamento, é perguntar ao Espírito Santo mesmo, Senhor, e aí? É isso? Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3, olha o que diz. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Atos 13, 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Aqui dá a entender, pressupõe-se, como não está falando assim que foi uma manifestação visível, não foi uma visão de Deus, pressupõe-se que o Espírito Santo tomou alguém em profecia naquele momento e falou, Paulo e Barnabé, eu quero que vocês separem ele. Por quê? Ele está falando assim, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. Ou seja, o Espírito Santo usou alguém que estava lá e falou através desse alguém, que não era nenhum dos conhecidos aqui que a gente tem, porque você podia falar assim, e Tiago, movido pelo Espírito Santo de Deus, falou isso, igual a gente vê isso em uma outra passagem, em Atos capítulo 6, se eu não me engano, e quando Tiago, ele toma a palavra, o capítulo 15, quando ele fala contra os gentios, né, ele fala assim, pareceu bem ao Espírito Santo que Tiago tinha falado, que era assim, nós não vamos exigir que os gentios eles circuncidem também, participem da circuncisão, não precisa acontecer isso. Então ali citou o nome de Tiago, aqui não citou o nome de ninguém, mas falou, o Espírito Santo disse, ou seja, alguém levantou lá e profetizou, Deus falou através de alguém, e ele profetizou isso lá, Saulo e Barnabé precisam ser separados para a obra que eu chamei eles. Ou seja, eles não foram movidos por aquilo. Presta atenção no texto, nós somos teólogos, entendeu? Nós temos que olhar o texto e ver o que o texto está falando. Eles não começaram a se mover a partir daquela hora. Olha o que fala, separem agora Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Ou seja, Deus já tinha chamado. Separa para a obra que eu os tenho chamado. Não é assim, separa ele para preparar eles para uma obra que eu vou fazer. Não, eu já tenho chamado, separa ele. Deus confirmou algo que eles já sabiam. Paulo, com certeza, ele já sentia no coração, Barnabé também, de uma obra. Ele estava precisando só de uma confirmação e que a igreja enviasse, porque assim, para ele ser enviado, a igreja dava sustento, entendeu? Então eles não podiam sair por eles próprios também. Então, eles já sabiam o que tinha que ser feito. Então aqui pressupõe-se que o Espírito Santo falou por meio de profecia, através de alguém que estava lá. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de 1 a 4, olha o que diz. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas, olha, presta atenção, quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ou seja, quem fala em língua, está falando aqui, quem fala em língua sem interpretação, não fala para as pessoas, fala a Deus. Ou seja, é quando eu estou sendo batizado no Espírito Santo, estou falando a Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Ou seja, eu estou falando, quem sabe é Deus. Mas, aí ele continua, mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Porque o que profetiza, ele não está falando em mistério. Ele agora está profetizando. Eu estou profetizando e isso ele está exortando. Para que serve a profecia? Para edificar, exortar e consolar. Eu vi uma profecia um dia
E foi assim, foi bruto o negócio. Um pastor amigo meu, o avô dele, que criou ele como filho, estava no hospital, e entra a morte, assim, ó. E nós estávamos no culto, assim, no sábado. O pastor, no final, orou e falou assim com ele, assim, filho, Deus vai levar o seu avô essa noite. Falou com ele assim, ó. E acalma o coração, porque eu estou recolhendo seu avô. E para você saber que é Deus que está falando, eu vou levar ele essa noite. Aí eu falei assim, meu Jesus do céu, já fiquei pensando. Aí já deu temor em mim, eu falei, só falta um homem não morrer essa noite. E agora, como é que faz? Né? E eu não pensei assim, nossa, que profecia top. Eu não pensei assim, eu já pensei. Fui incrédulo, falei, só falta um homem não morrer, agora todo mundo vai caçar esse cara aqui. Ele falou assim, ó, no final ele falou, você saber que é Deus que está falando, eu vou levar seu avô essa noite, mas fica em paz. Rapaz, quando acordamos de manhã no outro dia, telefone, ó, o avô do fulano morreu essa noite mesmo. E assim, você vê que era Deus que estava falando, Deus levou o cara naquela noite. Então, ela foi a profecia para edificar, exortar e consolar. Essa, por mais que foi uma notícia ruim para ele, mas ele consolou, porque falou assim, ó, fica em paz, porque é eu que estou recolhendo ele. E para você saber que é Deus, vou levar ele essa noite. Consolou o cara. Por mais que o avô morreu, mas foi um consolo, porque é eu que estou recolhendo. Pra você saber, eu vou levar ele hoje. E Deus pode usar a profecia para chamar a atenção. Ó, não vai por esse caminho, porque o que eu tenho para você é esse, e esse caminho que você está indo é caminho de morte. Eu lembro uma vez que eu vi um vídeo, né, de um pastor americano, e ele profetizando sobre a Priscila Alcântara, aquela cantora, né? Eu não sei se eu falei aqui com vocês aqui, mas ele falando assim na profecia, ele liberou uma palavra brutona para ela, um pastor. E dela... Hã? Não, esse americano, ele falou com ela, e ele liberou uma palavra para ela de destino, falou assim que o que Deus tinha colocado na mão dela era para alcançar as nações, para levar o evangelho e tal, e tal, e tal. Aí ele falou assim, ó, existe uma mulher na América que Deus deu a mesma coisa que ele está te dando, a mesma coisa. Só que essa mulher não ouviu a voz de Deus. E hoje ela é uma mulher tribulada, cheia de demônios. O nome dela é Pink, uma mulher cantora americana bruta. Ele falou assim, ela recebeu a mesma palavra que você está recebendo, só que ela não ouviu. Aí ele é como se ele estivesse falando assim, ó, o seu destino é o mesmo se você não ouvir essa palavra. Vai ser uma mulher tribulada, cheia de demônios. E ela está ouvindo a palavra? Não está, bacana. E assim, e foi um direcionamento. Deus, ó, profecia para quê? Edificar, exortar e consolar. Ele, ó, direcionou. É para isso e isso que eu te chamei. Mas não pegou. Entendeu? Então, aí continuando. O que fala em línguas a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Porque existe aquela profecia. Porque é o seguinte, se eu estou falando em mistério, vou falar em mistério, que é a nossa linguagem, a gente entende. Se eu estou falando em mistério, não faz diferença nenhuma para o Bruninho, porque ele nem sabe o que eu estou falando. Quem sabe é Deus. Agora, se Deus me usar em profecia e eu direcionar uma palavra para ele, todo mundo vai entender e edifica todo mundo, porque todo mundo participa daquilo que está acontecendo. Isso quando a profecia não é direcionada para todo mundo. Entendeu? Então, por isso que ele está falando assim, ó. O início do 1 Coríntios capítulo 14, ele diz, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Olha para você ver, Paulo falando. Né? Então, a profecia ela ocorre de maneira simples, velho, simples, no Novo Testamento. Tá? E Paulo vai falar que o papel dos dons vocais, vamos assim dizer, é de exortar, consolar e edificar. Tá? Então, esse é o papel dos dons. Aí agora nós vamos entrar de fato em cada dom. O primeiro é o dom de profecia. Tá? A Bíblia, ela fala sobre uma busca generalizada pelos dons. Busquem os dons. Mas ela foca, ela dá uma ênfase no de profecia. Fala assim,
principalmente o de profetizar. Principalmente o de profetizar. Então, assim, é importante entender o que Deus está falando aqui, né? Na Bíblia, nós vemos pessoas que tiveram sonhos, visões e outros tipos de manifestações. A gente encontra isso na Bíblia inteira. E isso, assim, isso é a forma que Deus vai usar a ordem profética, vamos dizer. Deus pode usar sonhos, visão, manifestação. A gente encontra isso na Bíblia inteira, tá? E Deus, ele fala, a Bíblia está falando assim, ó, busque principalmente o de profetizar. Versículo 1 Coríntios 14, que a gente leu, agora mesmo, do versículo 5 diz assim, ó, eu quero que vocês todos falem em língua, mas muito mais que profetizem. Ou seja, Paulo está falando assim, eu quero que vocês falem em língua, mas se eu pudesse escolher, eu queria que todos vocês profetizassem. Aí ele fala assim, pois quem profetiza é superior ao que fala em língua, a não ser que quem fala em língua também interprete. Porque a igreja vai receber edificação. Paulo está colocando numa escada de importância servir o corpo. Porque ele está falando assim, o que profetiza, ele é maior do que quem fala em língua. Por quê? Pelo simples fato do que profetiza, ele edifica o corpo inteiro, não só ele. Aí ele fala assim, só que se o que fala em língua, ele também interpretar, aí ele está no mesmo nível. É como se, um exemplo que eu vi o pastor dar, que é bacana. O profecia é uma nota de 100. O falar em língua é de 50 e o de interpretar é 50. Ou seja, é 2,50 que no final vai dar 100, que é o de profecia. O de profecia como se diz, Paulo fala assim, ó, busque esse, porque esse edifica a igreja inteira. Era como se, vamos supor, imagina uma igreja fria, que não tem nada, e o Espírito Santo quase que está enjaulado lá. Só um exemplo. Deus não fala lá através do Espírito Santo, ele não tem chance. Chega um camarada, que esse camarada fala em mistério. Ele vai começar a falar em mistério e todo mundo vai ficar assim. Né? Vai ficar meio assim, porque a igreja é fria. Agora, se Deus usar esse cara em profecia, muda o ambiente do culto inteiro. Porque se Deus usa ele, o que ele vai falar para a igreja inteira. Agora, se o cara que só fala em mistério, talvez o ambiente muda, porque vai alastrar no povo, mas só que não vai ser tanto igual ao de profecia, porque o de profecia tem a função de edificar a igreja inteira. Então, Deus pode usar um camarada em profecia e ele dá um recado para a igreja inteira, que vai mover todo mundo uma vez. Entendeu? Então, por isso que Paulo coloca ele numa regra, vamos dizer assim, de número 1, né? Porque ele serve o corpo inteiro. Não sei se vocês estão entendendo que o que é individual, ele é bom, mas se for servir o corpo inteiro, esse que é o top. É tipo isso. Né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo do 1 ao 3, fala o seguinte, Paulo ele vai fazer uma comparação, ele fala assim, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons, ou seja, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons. Vocês sabem que quando vocês eram gentios, vocês se deixavam conduzir por ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Aí Paulo está falando o seguinte assim, ó, continuando. Por isso, quero que entenda que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, Jesus é maldito. Por outro lado, todo mundo que fala pelo Senhor Jesus, ele não pode falar se não for pelo Espírito Santo. Mas o que eu quero dar ênfase é o seguinte, Paulo ele fala assim, vocês quando eram gentios, vocês eram conduzidos por ídolos mudos e eram guiados por eles, ídolos mudos. Aí quando a gente vai lá em Salmo 115, Salmo 115, verso 4 a 8, olha o que diz. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Salmo 115, verso 4 a 8. Esses ídolos têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e todos os que nele confiam. Você vê uma comparação, quando Paulo é como se Paulo estivesse pegando Salmo 115, falando, cara, vocês eram guiados por ídolo mudo.
que não fazia nada. Paulo era como se Paulo falasse assim, para você saber se é verdadeiro, ele precisa falar, ele precisa responder de alguma forma. Vocês eram guiados por ídolo mudo, e vocês ficavam igual a eles, mudo. Ou seja, se o seu ídolo que te guiava era mudo, vai ter o quê? Deus não vai falar. Então, assim, era como se Paulo falasse assim, o Deus de verdade, ele fala, e como ele fala, ele vai usar os filhos também, e os filhos vão falar por ele também. Então, era como se Paulo estivesse fazendo isso. Uma coisa que a gente precisa entender é que a profecia não necessariamente ela precisa ser, como assim, como eu digo, preditiva. Preditiva seria algo do futuro. Ela precisa mostrar o futuro, igual o dom da sabedoria, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. A profecia não necessariamente precisa mover o futuro. Porque a profecia ela é diferente. A profecia é como se não existisse, não tinha visão nenhuma, você não sentiu nada, no momento ali, ó. Deus tomou você e você falou algo ali naquela hora, às vezes nem você sabe o que você falou. Tem gente que chega em mim, às vezes, e eu já vi fazendo isso com outros, com apóstolos, por exemplo, fala assim, apóstolo, eu só queria confirmar o que aconteceu, que você falou isso e isso comigo. O apóstolo nem lembra que falou. Não, eu nem lembrava disso, irmão, nem lembro quando é que eu te falei isso. E já teve dia de alguém falar assim, eu lembro lá no nosso último acampamento, foi assim, Deus me tomou para falar com umas 7 pessoas, assim, foi uma atrás da outra, nunca tinha acontecido isso, nunca. E assim, era tão diferente, foi tão diferente esse dia, porque tem a pessoa que você vai orar por ela, você ora, abraça e tal. Só que, sabe aquela pessoa que assim, você põe a mão, na hora que você fala uma frase, que Deus, Ele quer isso e isso de você, a pessoa já derrama de chorar, porque parece era assim, era o que ela estava questionando a Deus, era como se fosse a resposta daquilo que ela estava procurando. Porque se você só simplesmente chega e orar por uma pessoa, a pessoa não necessariamente ela vai se emocionar ou sentir uma presença de Deus absurda, ela vai receber, talvez se emocione e tal. Mas agora, se essa pessoa ela está num questionamento interno, perguntando a Deus, pedindo a direção para fazer alguma coisa, e você chega e vai orar com essa pessoa e fala justamente daquilo que ela está orando lá no secreto dela, aí é totalmente diferente. Né? A pessoa, domingo aconteceu aqui, quando acabou o culto, a menina veio cá conversar comigo com o apóstolo. Eu estava conversando com o apóstolo, ela falou assim, perdão, eu só queria falar algo com o senhor, com o apóstolo. Né? Ela falou, eu sei que você não precisa disso, né, para saber como Deus te usou, mas é só para você saber que Deus fez. Né? Ela falou, a menina que tomou a ceia aqui, ela estava aqui e ela falou assim, ela estava visitando a igreja e ela não tinha pegado a ceia. Aí, quando a gente foi, todo mundo já estava para fazer a ceia, aí o apóstolo, um pouquinho antes, ele foi e apontou para ela isso aqui. Pega a ceia e dá àquela menina ali, ó. Leva a ceia para ela. Aí ele falou com ela assim, ninguém vai te tirar da mesa, a mesa é para você e Deus te perdoa dos seus pecados. Nossa, essa menina quase caiu no chão ali, só dele falar isso. Aí ela veio cá depois no final e falou com ele, o que estava acontecendo era isso, e eu fiz uma prova com Deus, eu falei, se for de Deus, o Senhor vai usar ele, e ele vai falar assim, assim, assado. Na hora que eu terminei de falar, o Senhor me chamou para tomar a ceia aqui. Então, tipo assim, foi... E não foi algo que veio assim, teve uma visão, aquele negócio. É algo do momento. Você está ali, Deus te direciona para alguém e sai, uma vez assim, não pensa, entendeu? Só sai assim, e sai igual uma flecha, entendeu? Por isso que não tem existe a chance, Bruninho, do falar da carne, né? Mas a profecia, nesse quesito que a gente está falando, ela sai, é um momento assim, cara, que você não pensa no que você vai falar. Você só fala. Quando você vai ver, você já falou. Entendeu? Tem um negócio que eu não posso falar, não, porque está meio off ainda, entendeu? O que aconteceu no dia do Júdice aqui. Não é trem errado, não. Era só para confirmar, mas só posso confirmar lá na frente isso aí. Tá vindo aí, daqui um dia eu posso falar. Pode falar, pastora. Uhum. Aham.
Uhum, aham, é. É. Não, e Deus faz isso, cara. Ó, tipo assim, eu aprendi muito na Ramp Church, cara. Nossa, a Ramp é assim, é uma bênção na minha vida, a Ramp. E quando a gente tem um líder que move nisso, você vê como é que está acontecendo, você pode tirar dúvida, pergunta. Eu lembro que uma vez que Deus tinha tocado no nosso coração, da gente ofertar um carro, né? Comprei um carro, a gente comprou um carro para a Lília, né? E quando a Lília tinha um carro, eu tinha outro, mas a gente comprou um carro novo para a Lília. E a gente estava com 3 carros. Eu ia vender um. Só que Deus tocou no meu coração da gente doar o carro para uma família de pastor que estava aqui na igreja. Aí eu falei assim, vou fazer uma prova com Deus, né? Pensei, né? Falei assim, se, né? Eu fui colocar um se, né? Falei, ó, se, porque essa família pastoral estava precisando de um carro, cara. Estava precisando de um carro. Eles tinham chegado aqui em Massachusetts há pouco tempo, eles estavam precisando de um carro. Aí eu falei assim, se eu chegar lá no domingo, eles não tiver comprado o carro ainda, eu vou entender que é para dar o carro para eles. Aí eu fui comentar com o apóstolo, né? Aí o apóstolo falou assim, pastor, Deus colocou no seu coração você dar o carro? Eu falei, Deus. Ele falou assim, então você não precisa fazer prova, só dá a chave para ele. Não precisa fazer prova. Se você tiver comprado o carro e você não vai dar mais, sendo que Deus colocou no seu coração de dar o carro, mesmo se você tiver com um carro, Deus colocou no seu coração, dá o carro. Não precisa fazer prova com isso. Eu falei, é mesmo, faz sentido. Se Deus já pôs no meu coração, para que eu tenho que fazer ainda uma prova ainda em cima daquilo, né? É lógico, dependendo da coisa, eu preciso fazer uma prova. Eu não posso, mas nesse caso não precisava. Se Deus já me deu uma paz. Fala assim, cara, oferta a eles o carro. Nesse caso eu não precisava fazer. É lógico que dependendo do que fosse algo que ia fazer outro tipo de, acontecer outra coisa, eu precisava confirmar algo, precisava que Deus, como se diz, acendesse uma luzinha, mas era algo para abençoar. Aí ele falou assim, pastor, Deus já colocou no seu coração, não já? Eu falei, já. Aí, então para que mais uma prova? Ele já te deu a prova, colocou no seu coração, te deu um carro novo, pega a chave e dá para ele. Dei o carro, aí, resumo, eles não tinham comprado o carro, deu o carro para eles, e o pastor falou assim, rapaz, pastor, era um Fusion o carro. Ele falou assim, você acredita, pastor, que o sonho da minha vida no Brasil era ter um Fusion, rapaz? Um Fusion. Eu falei, aí, e Deus por então. Então, aí, o seu sonho Deus está te dando aí na América. Então, é seu. Ó. Então, é assim que Deus faz, né? Então, por exemplo, agora, 1 Coríntios, isso que eu preciso ler. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Olha para você ver. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois dons de curar, depois socorros, governos, variedades de língua. Aí, o que Paulo está falando? Paulo está falando de algo que Deus instituiu dentro da igreja. Ele instituiu operação de milagre, dons de curar, de governo e variedade de língua. Ele está falando que Deus colocou isso dentro da igreja. E isso serve para todo mundo pode ter isso. Mas nem todo mundo vai ter isso. Está disponível para todos? Sim. Mas todos vão ter? Não. Por quê? Ele fala, vou ler de novo agora para eu continuar no que eu estava explicando. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de língua. Ou seja, tudo que Deus colocou. Aí agora Paulo fala assim, era como se Paulo falasse assim, mas, porventura, são todos apóstolos? Tipo assim, se Deus colocou isso para a igreja, e se fosse para todos, todo mundo era apóstolo. Ele falou assim, são todos apóstolos? A resposta é não. Ou são todos profetas? São todos mestres? Ou são todos operadores de milagre? Todos têm dom de curar? Todos falam em outras línguas? Todos interpretam? Ele está falando o seguinte, está disponível, mas não é para todo mundo, porque alguns não vão ter. Aí ele fala assim, entretanto,
procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, o dom está disponível e Deus deu para a igreja, mas nem todo mundo vai fluir nesses dons. E nem precisa, porque a igreja é um organismo vivo com várias partes, um membro com muitas partes, né? Um corpo com muitos membros. O Bruninho, ele não precisa fluir em tudo, sendo que tem o pastor Luciano. O pastor Luciano não precisa fluir em tudo, sendo que tem os diáconos da igreja, tem o louvor. Vão repartir. Porque senão o dia, na falta do Bruninho aí, que é o cara que move nos dons, ó, o Bruninho, eu tô com Covid, rapaz. Nossa, nós vamos ficar 2 semanas sem ver os dons na igreja. E o Bruninho tá de Covid. Tipo isso. Demais, demais. E assim, é justamente isso que faz com que o dom não seja abundante para todo mundo, porque você precisa pagar um preço por aquilo. Nem todo mundo está disposto. Todo mundo quer, mas nem todo mundo está disposto, né? Rapaz, isso aí é normal. Isso aí é na vida da gente. A pessoa quer o resultado dos ricos, mas não quer subir a escada que esse cara subiu para chegar lá. Não sabe? Às vezes esse cara está lá em cima na escada, mas no caminho ele perdeu a família inteira. E você não sabe. Aí você não sabe. Você quer o troféu, mas você não quer perder o que ele perdeu. Ou a cicatriz desse cara, você não quer, né? Eu vi um vídeo outro dia, cara. Só um vídeo assim. A gente que é cristão, pregador, teólogo, a gente vê uma coisa, Deus fala tanta coisa conosco, não tem bobo. Eu vi um vídeo no Instagram. O vídeo era de um leão. Aí, eu amo leão, cara, animal, sim, ver leão caçando, esse negócio. Aí eu sigo um monte de perfil de foto de leão, esse negócio. O leão, cara, o cara deu um close assim, bem no rosto do leão, assim, na cara dele, e o leão vindo andando, o leão cheio de cicatriz assim, rapaz, todo cortado assim, machucado aqui, faltando pelo aqui assim. Aí você fala, aí você bate o olho, você sabe que tipo de leão é aquele. Aquele ali é um leão que venceu muita batalha, né? Talvez ele tenha um rebanho, ele toma conta de um monte de fêmea, mas pode ser que chegou a hora dele já, que ele, um outro mais jovem, venceu a batalha. E você vê na cara dele que ele é um leão experimentado, ou seja, é um leão que lutou muitas lutas. Né? Você vê só de olhar para a cara dele, por quê? Tem ferida, tem cicatriz, tem machucado aberto ainda. Então você vê a história dele, só na cara dele você consegue ver. Então, não adianta você querer só o resultado sem o processo, não existe isso. Né? Deus não vai dar o resultado, não vai dar dom, sem passar pelo processo de chegar lá. Né? Então, é como se Paulo falasse assim, os dons estão disponíveis, procura os melhores, mas eu já vou te avisar, nem todos vão ter os dons. Aí ele fala assim, aí ele fala, né? Isso aqui é muito explicativo. Ele fala, uns apóstolos, profeta, mestre, dons de variedade de língua, de cura, operação de milagre, mas todos são apóstolos? Não. Todos são profetas? Não. Todos operam milagre? Não. Todos falam em língua? Não. Não é. Então, Atos capítulo 21, versículo 10 ao 15, diz assim, Atos 21, 10 até o 15. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta. E esse profeta, quando fala assim, veio um profeta chamado Ágabo. Ele não era conhecido como profeta, igual a gente fala, sou profeta de Deus, não. Ô profeta de Deus, mas o que esse cara faz? Eu sou carpinteiro. Ô profeta, eu não sou rufeiro, né? Eu sou pintor, mas a gente chama o cara de profeta. Não, esse, quando você falar assim, veio um profeta de Deus, a ocupação desse cara era ser profeta. Era como se fosse o trabalho dele, era. O que você faz, Davi? Sou profeta. É isso aí. Então, veio um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou um cinto de Paulo, o cinto, amarrou com ele os próprios pés e as mãos. Ele pegou o cinto de Paulo, amarrou os pés e as mãos, assim, com o cinto de Paulo. Aí ele falou assim, assim diz o Espírito Santo. Ou seja, ele já deu uma profecia agora. É isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto. Eles farão isso para entregá-lo nas mãos dos gentios.
presta atenção que ele não falou assim, ó, é isso que pode acontecer se você for lá, Paulo. Ele não falou isso. Ele falou assim, é isso que eles farão com o dono desse cinto. E o cinto era de quem? De Paulo. Ele falou, é isso que eles farão com o dono desse cinto quando ele for para Jerusalém. Os judeus em Jerusalém farão e vão entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, continuando aqui, Lucas, ele fala, né? Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como aqueles daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Eles falaram com Paulo, Paulo, não vai para Jerusalém, porque se você for, eles vão fazer isso. Mas não foi isso que o profeta falou. O profeta falou assim, eles vão fazer isso. Não é se ele foi, eles vão fazer. Ele só falou que ia acontecer. Mas aí Paulo respondeu, o que estão fazendo ao chorar assim é de partir meu coração. Ah, não, ele não falou assim, ele fez uma pergunta, né? O que estão fazendo ao chorar assim, querem partir meu coração? Paulo está falando com eles, né? Paulo falou assim, eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo falou. Como Paulo não se deixou persuadir, ele não se deixou persuadir, conformados, dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Como Paulo não ficou comovido com o choro do povo, por que Paulo não ficou comovido, velho? Porque Paulo não se movia por profecia. Ele podia ter falado assim, Deus está me dando um livramento. Não, mas ali só foi confirmado que Deus já tinha colocado no coração de Paulo. Paulo, na hora que você for lá, eles vão te pegar. Paulo vai falar assim, ó, como Paulo não se deixou persuadir, ou seja, ele não mudou ele. Aquela profecia só foi para falar assim, Paulo, o que Deus te falou aí é verdade, eles vão te pegar e vão te prender lá. Só foi uma confirmação para Paulo. Paulo já sabia o que ele ia passar. Ele falou assim, não, eu estou pronto para chegar lá e até morrer por Jesus. Estou pronto, estou pronto. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. E o que chegou lá aconteceu. Pegaram Paulo. Igual o cara falou. Então, a profecia, ela é algo momentâneo, assim. Deus pode estar na hora, assim. Não vem por meio de visão ou sonho. Quando envolve o sonho, visão, aí a gente já falou. É palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento. Mas agora, quando vem algo assim, do momento, é profecia. Profecia. O Espírito Santo está falando. E isso, cara, isso acontece muito aqui na Ramp Church. Nossa! Assim, graças a Deus, eu já tive a oportunidade de participar tanto de ser o que profetiza, quanto ouvir a profecia, né? Já estive dos dois lados da moeda. Na cabeça dessas pessoas em Atos, Ágabo, que era um profeta, ele estava vindo para dar um livramento para Paulo, mas na verdade ele só veio confirmar o que Paulo já sabia. Esse cara foi um profeta, só confirmando o que Paulo já sabia. A gente só precisa ter cuidado com a profecia, porque pessoas se movem por isso. Velho. Eu lembro uma vez, nós trabalhávamos no Brasil, assim como fazemos aqui na Ramp Church, nós trabalhávamos no Brasil com casais. Um curso Casados para Sempre. A gente, graças a Deus, Deus restaurou nosso casamento com esse curso e nos usou para restaurar outros casamentos, né? E assim, a gente viu muitas coisas que Deus fez, assim, absurdo, em restaurando casamento, famílias. Mas teve um casal que preocupou a gente, cara. Esse casal, o cara trabalhava comigo, e um dia eu convidei ele, falei, cara, você podia fazer o curso de Casados com nós? Aí ele falou, não, pai, eu vivo bem demais, eu e minha esposa estamos de boa, nosso relacionamento é muito saudável e tal. Eu falei, não, que benção, velho, bom demais, porque é difícil, não é assim, eu falei assim, mas ainda assim, seu casamento não é tão bom que não possa melhorar, ele pode melhorar. Aí ele, mas a gente vive bem demais. Por fim, um dia chegou e falou, não, nós vamos fazer o curso com vocês lá e tal, todo animado. Rapaz, esse foi o que deu mais trabalho para nós no curso. Eu tive que sair da faculdade um dia lá, largar material tudo para trás, ir lá na casa deles, que o pau estava quebrando na casa dele. Tive que ligar para os colegas meus, eu falei, velho, pega minha mochila, meu caderno, tem tudo aí, ó, leva para sua casa, amanhã você traz na escola, eu pego com você. Tive que sair correndo para ir acudir lá na casa dele. E aí, quando a gente foi na casa dele, a mulher dele falou assim, cara, eu só estou casado com ele porque foi por profecia que Deus falou. Aí eu pensei assim, como?
Você casou com ele porque alguém profetizou que você tinha que casar com ele. Naquele momento eu fiquei preocupado. Eu falei, meu Deus, esse casamento não tem base nenhuma, então. Se ela casou através de profecia, imagina. Ô, Bruninho, você vai casar com fulana ali, ó, por profecia. Você fala assim, bateu o olho assim, não, ué. Mas não é assim, não, ué. Aí, nós não podemos. E tem pessoas que são doentes com isso, elas se movem dessa forma, velho. Tem gente que procura isso, vem atrás. Eu já teve gente de ligar para mim, esperando que eu falasse alguma coisa. Ô, pastor, você não tem nada? Não, não tem não, irmão. Só vou orar pela sua vida, que Deus abençoe. Você está precisando de qual? Deus te mostrou nada não, irmão? Falou para você continuar procurando e orando. Faz um período aí de 2 anos de celibato. Aí o cara fala, mas falou isso? Falou, para você ficar 2 anos, rapaz, sem arrumar, sem dar nem um beijo. 2 anos. Fica só em oração. Mas Deus falou, falou, irmão. Você confia que Deus falou? Aí o cara vai ficar assim, sei não. Meu Jesus. Não, acontece, cara. Por isso que a profecia, se a gente carrega isso, esse dom, nós precisamos saber onde falar, com quem falar, da forma que falar, porque pessoas se movem. Ó, teve gente aqui na nossa igreja que saiu da igreja por causa de profecia, assim, porque ele achava, porque onde vai, está caçando profetada, entendeu? Aí toma uma profetada ali, outra ali, outra ali, foi se movendo por aquilo. Hoje não está caminhando aqui, mas fica rodeando, querendo voltar, mas a profecia está na cabeça dela, entendeu? Pensando assim, não, é porque Deus só falou, e tinha um casamento, falou assim, não, Deus já falou que não é. Como que Deus mandou você separar um casamento de 14 anos, com filha e tudo, e Deus mandou você separar? Deus mandou? Eu nunca fui casado. Como é que você arrumou esse menino de 14 anos aí? Foi pelo Espírito Santo de Deus? Vocês moram juntos, não tem 14 anos, não? Não, mas a gente nunca foi casado, foi no casamento, minha filha. O papel aceita qualquer coisa. Seu casamento consumou na cama, no dia que você estiver na relação sexual, ali que consumou. Então, a pessoa se move a ponto de perder a família por causa de uma profetada que ela ouviu em qualquer lugar aí. Não, Deus falou que Deus falou comigo que não é ele. Eu falei, mas como não é ele? Você está casado com ele de 14 anos, como é que não é ele? E a pessoa, ela acha que está certa ainda, entendeu? Não, só vai, entendeu? E então a gente tem que tomar cuidado com a questão de profecia, porque tem gente que se move por isso. E a profecia não tem esse sentido de dar, a profecia ela dá destino, sim, mas ela não te faz você mover para um destino sem olhar nada. Ó, vou abandonar minha família agora aqui e sumir no mundo aí. Tem que ter muito cuidado, velho. Então, a gente tem que saber até com quem falar, da forma que falar. Atos capítulo 2, eu achei que essa hora eu já ia estar terminando já. Mas nós estamos quase terminando já. Falta só uns 40 minutos. Não. Atos capítulo 2, versículo 17 e 18 diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os teus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então, se os dons não fossem acessíveis para todos, não fossem disponíveis para todos, nós não encontraríamos uma passagem igual essa aqui na Bíblia. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Ou falar assim, procure com zelo os melhores dons. Ou seja, isso está disponível para todos. Obviamente, tem aquelas pessoas que Deus, essa pessoa ela flui num dom específico. Mas normalmente essa pessoa ela buscou isso, velho. Ela buscou isso. Eu sempre quis ser usado no dom de cura, e eu sempre busquei e Deus não me deu. Não faz sentido.
que você sempre quis se mover e você buscasse, Deus te usaria. Ah, Deus nunca me usou. Não, eu acho que você não pediu não, irmão. Acho que você não pediu direito, não. É igual os irmãos que às vezes falam assim. Uns que falam assim, eu amo a palavra, nossa, e tal, vai ser, irmão. Eu já falei com o irmão, falei assim, eu acho que você não ama tanto assim não, porque você nunca veio na aula de teologia, nem de graça, você nunca veio, eu acho que você não ama tanto assim não. Aí ficou todo sem graça. Aí eu falei assim, não ama tanto assim não, senão você tinha vindo. Nem de graça você veio. Tô quase tendo que pagar os seus uns $20 a hora aí para você vir. Então, se não fosse inspirado, nós não encontraríamos esse tipo de passagem, né? 1 Coríntios capítulo 13, 9 diz assim, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Olha o que quer dizer isso aqui, cara. Muitas vezes a gente não tem noção das coisas, tá? Vou dar um exemplo que eu vi de um pastor, eu não lembro, ele não cita o nome, mas ele fala de um pastor que se movia muito em profecia, e esse pastor, inclusive, dava curso, não curso de profecia, né? Mas ele tinha discipulado e ele ensinava as pessoas, né? Como deveria fazer. Oi? Aí um dia ele pega um camarada e ele começou a orar por um cara e Deus deu uma visão para ele, desse camarada no chão. Aí ele falou, e orando, ele falou assim, você é um cara que está, como é que fala? Desacreditado da vida, você está derrotado, falou uns trem com o cara pesado, falou assim, você acha que nem a sua e você está questionando a Deus que a sua mulher não cuida nem da sua roupa, nem da comida para você. E esse cara chorava com uma beleza, né? Aí, e o cara falou assim, e se não for de Deus que eu estou falando, pode falar aí. Aí, o cara que estava no chão, limpou as lágrimas e falou assim, pastor, na verdade, quase tudo que você falou bateu, só que eu sou viúvo. Falou assim com ele. Aí o pastor falou assim, meu Deus, o que eu fiz, né? Aí ele falou assim, não, pastor, mas eu não estou te falando que você está errado. Por quê? A minha esposa morreu tem pouco tempo. E eu questiono a Deus a falta que ela me faz até na comida e na minha roupa. E eu não tenho ela mais. E do jeito que o senhor falou, parece que ela está viva e ela me faz raiva nisso. Mas ela me faz falta porque eu não tenho ela mais. Mas aí entra aquela parte, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Por que o pastor falou isso? Ele deu detalhes assim, e o cara falou assim, tudo que você falou, eu falei com Deus agora no banco. Só que a minha esposa, ela morreu. Aí ele falou assim, aí por que o pastor, na hora ele tinha a informação certa, Deus mostrou, mas como às vezes ele não tinha clareza em tudo, ele olhou para o cara, viu a aliança no dedo do cara. O cara usava a aliança de respeito à esposa que tinha falecido. Aí ele ligou assim, e você acha que a sua esposa nem ainda não está cuidando da sua roupa, porque ele viu a aliança no cara. Então ele veio na mente dele, aí em parte conhecemos, em parte profetizamos, o conhecimento dele entrou no meio, e ele falou da esposa. O cara falou, não, eu uso esse aqui só em respeito a ela, mas ela faleceu. Ou seja, se o pastor soubesse que o cara era viúvo, provavelmente ele ligaria. A sua esposa está te fazendo falta nisso, nisso, nisso. Né? Mas aí é como se a gente falasse, aqui aí Paulo fala, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Alguns aspectos, Deus vai precisar que você linke alguma coisa. Que você bata o olho e fala assim, cara, você que vai ter que linkar isso aqui. Entendeu? Às vezes não vai ficar 100% claro. Deus vai te dar algo e não vai ficar muito claro para você. Você vai falar. Eu tive não é com profecia, né, mas eu tive um sonho com meu irmão uma vez. Cheguei na América aqui, tive um sonho esquisito para com meu irmão, envolvendo demônio, aquele trem todo. E estava eu e ele e tal. Aí eu mandei uma mensagem para ele, cara, tive um sonho com você, assim, assim, assado. Expliquei para ele, falei, cara, fica ligado. Aí ele falou, não. Ele falou assim, já entendi tudo já. Isso aí Deus está me tratando e o sonho já é autoexplicativo para mim. Eu sei o que é. Eu não sabia o que era. Eu só falei para ele o que eu sonhei, né? Mas ele já entendeu, porque ele é que sabe o que está acontecendo. Então ele já entendi tudo. Já entendi. Eu não sabia, até hoje não sei, né? Mas eu sei o que Deus mostrou com ele a respeito disso, né? Vamos falar isso tudo que a gente falou é de profecia, tá? Agora nós vamos falar de variedade de língua. Eu vou ter que dar uma acelerada, gente,
para a gente dar tempo de terminar tudo. 1 Coríntios capítulo 14, 13 diz assim: por isso quem fala em língua, ore para que as possa interpretar. Vamos ver, continuando aqui, ó. Marcos 16, 17, 18. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aí ele vai continuar. Pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, ficarão curados. 1 Coríntios 14, 15. Eu quero que vocês todos falem em língua, mas muito mais que profetizem, porque quem profetiza é superior ao que fala em língua, a não ser que quem fala em línguas interprete, para que a igreja receba a edificação. 1 Coríntios 12, 30. Todos têm dom de cura? É aquela passagem que a gente leu, que Paulo fala o que Deus deu, né? Mas aí ele vem questionando. Todos têm dom de cura? Todos falam em língua? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Aí, agora, 1 Coríntios capítulo 14, 22 e 23. Portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Ficou um negócio meio estranho aqui. Paulo está falando que as línguas, falar em língua, constitui um sinal para quem não é crente. E na nossa cabeça é ao contrário, porque se imagina nós estamos falando em mistério, chega um cara aqui e vai ver, tu é doida, falando uns negócios que a gente não entende, porque eles falam isso, né? Eles falam isso, esse povo fala umas línguas aí, rapaz, ninguém entende nada. Aí Paulo continua e fala assim, e a profecia que fica claro para nós, ele fala, a profecia não é para os que não creem, e sim para os que creem. Ou seja, é para os crentes a profecia, mas o sinal da língua não é. Em qual aspecto Paulo está falando isso? Vamos usar o exemplo de Atos 2. Atos 2, quando Deus entra ali, faz um milagre, eles começam a falar línguas estranhas, mas chega no ouvido de cada um deles, na língua materna, eles eram tudo ímpio, aquele povo. E eles falaram, esse pessoal até é bêbado. Vamos estar bêbado uma hora dessa, 9 horas da manhã, acho que era a 9ª hora, mas eu não sei se era 9 horas da manhã. Eu falei, mas esse povo já está bêbado uma hora dessa? Aí eles eram incrédulos, mas eles viram um milagre de Deus acontecer, porque o que eles falavam chegava no ouvido deles, na língua deles, eles falaram assim, você está ouvindo a sua língua? O cara, eu estou ouvindo, estou entendendo tudo que ele está falando. Não, você está entendendo? Era como se eles falassem assim, não tem condição desse povo falar no nosso idioma, como que eles estão falando? Então, aquilo acendeu algo na cabeça deles, depois Pedro entra e prega o evangelho. 3.000 pessoas rendeu aos pés do Senhor. Você acha que 3.000 pessoas rendeu do nada? Não. É porque eles bateram o olho e falaram assim, não é possível, esse povo não tinha condição de falar isso. Se eles estão fazendo isso, esse Deus que esse cara está anunciando é de verdade. Aí ali, a língua foi um sinal para os que não creem. Por quê? Se está todo mundo cristão ali, e todo mundo ia falar mistério, para eles não ia fazer diferença nenhuma. Eles iam falar assim, é um culto normal, está todo mundo... Se a gente passar em frente a uma igreja pentecostal, e nós somos tudo pentecostal, o povo está todo no manto lá, você está com um cara que não entende. O povo é tudo doido, fala, não, eles estão no manto, pode ficar em paz. Você sabe o que está acontecendo. Então, para você não faz diferença. Mas agora, para aquele cara que não entende, ele olha, o que está acontecendo ali? Aí Deus, no meio daquilo, pega ele, fala um trem com ele, rapaz, esse homem é doido, esse cara é doido, mas Deus falou um negócio que não tinha condição dele saber. Então, por isso que Paulo está falando o seguinte, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. Ele fala assim, a profecia, no entanto, não é para os que não creem, é para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em língua, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer, esse povo está tudo louco? Paulo está falando assim, né? O povo que não é cristão, não entende, vai ver as profecias lá, esse povo tudo é louco, esse povo é doido. Então, a gente pode dizer que existem 3 formas da questão da língua na igreja. A língua sem interpretação,
Você fala em mistério sem interpretação. Inclusive, eu indico um livro do pastor Luciano Subirá, que é O Falar em Língua. Esse livro é muito bom mesmo. Ele é pequenininho, talvez você lê numa semana, assim, lê tranquilamente. O Falar em Língua. Ele fala exatamente sobre os dons, o dom de falar em língua, tá? De você orar em língua, orar em mistério. O que Deus vai abrir em você vivendo dessa forma. Então, existe a língua sem interpretação, que é o que eu falo com Deus, você fala com Deus. Há a língua com interpretação, e é como se a língua sem interpretação, que é o falar em mistério, vamos assim dizer, eu estou falando com Deus, e eu edifico só a mim mesmo. Eu estou falando com Deus, a edificação é para mim. Então, ninguém entende, falo com Deus e só serve para a minha edificação. Agora, se existe interpretação, eu falo aqui, alguém interpreta, aí já é Deus falando para a igreja. Deus fala para a igreja, ela serve para edificar todo o corpo e todo mundo entende, porque existe a interpretação. Então, a língua sem interpretação, fala a Deus, é eu e Deus, ninguém entende e a edificação é individual. Língua com interpretação é Deus falando com o povo, todo mundo entende e a edificação é conjunta, edifica todo mundo. Então, a língua com interpretação, ela é do mesmo level que a profecia. Vocês lembram que quando Paulo fala assim, procure os dons, principalmente o de profetizar, porque o de profetizar é mais importante, a menos que quem fala em língua também interprete, que aí fica do mesmo level, entendeu? Então, a interpretação de língua. Uns números aqui. Uns números absurdos aqui que eu dou um negócio hoje, um orçamento de hoje. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Então, assim, é como se a questão da língua, né, dentro da igreja, vamos supor, o dom de falar em línguas e variedade de língua, nós vamos ver aqui a diferença. 1 Coríntios capítulo 14, 27. No caso de alguém falar em língua, que não seja mais do que 2, quando muito 3, e isso sucessivamente, e não haja alguém que interprete. Tipo assim, não seja mais que 1 ou 2, porque senão vai... Paulo está ensinando a igreja de Coríntios, que ele está falando assim, porque o pessoal vai começar a falar aí, vai todo mundo, vai aquela emboleira, todo mundo falando em mistério, não ajuda em nada. Tipo assim, não vai edificar ninguém. Estou falando que a gente não tem que falar em mistério, não. Eu gosto de todo mundo falando mesmo. Mas, e assim, a gente via na igreja, quando a gente era mais novo, a Siri está gravando tudo que eu estou falando aqui, a bolinha só piscando assim. Está aprendendo sobre dons, né, minha filha? Tipo assim, a igreja está lá no manto, lá, todo mundo falando em mistério, só que de repente alguém começava a falar mais alto que todo mundo. Aí a igreja já ia todo mundo baixando o volume. Por quê? Isso era notável dentro da igreja. Você sabia, aquela pessoa que levantou a voz mais alto, ela é a que vai falar e vai haver interpretação. Ou ela mesma vai interpretar, ou alguém, Deus vai levantar e vai interpretar. Então a igreja estava lá, todo mundo no manto, e todo mundo falando mistério, só que de repente uma voz sobressaía toda. Aí todo mundo começa a baixar, todo mundo para de falar, aí fica só uma voz falando. Aí se alguém levantar, começar a interpretar, já fica os dois. Ou então a mesma pessoa já fala e interpreta. Ali é algo que é para edificar toda a igreja, por isso todo mundo, baixa todo mundo, ó. Agora Deus vai falar com a igreja inteira. Enquanto era só eu e Deus aqui, eu estava lá no meu canto, no meu manto lá, todo mundo para os cantos, uns para o chão. Mas aí na hora que Deus vai falar com a igreja, todo mundo baixa e Deus começa a falar, entendeu? E a gente via isso, eu via muito isso, entendeu? Na hora que todo mundo abaixava o som e uma pessoa só continuava lá em cima, agora vai vir o manto. Era desse jeito. Aí a gente, quando era menina, a gente até falava, agora vai descer o manto agora. Por
isso que Paulo vai falar em Coríntios capítulo 14, né? Que tudo seja feito com ordem e decência. Então, o falar em línguas e o variedade de língua, o falar em língua é falar em língua. Você e Deus, falar em línguas. O variedade de língua é quando tem junto falar e interpretar. Então esse dom ele pode ser um mover conjunto. Eu posso falar em língua e quem vai interpretar é o pastor Luciano. No caso aqui, o dom que estava sendo manifesto, vamos assim dizer, era o de variedade de língua. Por quê? Estava tendo língua com interpretação de língua. Isso é variedade de língua. O dom de língua é o que eu falo com Deus. Eu posso estar na minha casa, eu posso estar orando em língua. E isso nós somos ensinados muito errado com isso, cara. Eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus. Eu ouvi assim, por isso que quando a gente ia falar, querer ser batizado com o Espírito Santo, né? Você ficava com medo, você nem falava, porque o pessoal falava assim, ó, se você falar de você mesmo é blasfêmia, e blasfêmia não tem perdão. Aí, meu filho, eu travava a boca mesmo, falei, eu não vou falar de jeito nenhum. Vai que eu estou falando de mim mesmo e eu blasfemo aqui de vacilo, eu vou para o inferno. Porque a gente não entendia o que era blasfêmia, porque só entendia assim, se blasfemar vai para o inferno. A gente não sabia o que era blasfêmia e a gente não sabia. Vai que eu falo de mim mesmo. Então, hoje, quando talvez determinada pessoa se entrar aqui na ramp, ele vai ficar escandalizado, porque se a gente fala assim, amado, você que fala em língua aí, ora em língua, ora em mistério, o cara, se fosse eu mais tempo na Assembleia de Deus lá, eu ia falar assim, orar em língua, eu só oro em língua, se Deus me tomar aqui, me pegar aqui no manto, né? Mas a gente foi ensinado errado, Deus já te deu isso aí fala assim, mas eu estou falando aqui, eu não estou entendendo nada, meu filho, mas quando você está no espírito brutal, você está entendendo? Você também continua sem entender. Você está falando com Deus. Mas o que a Bíblia fala é que isso está edificando a você próprio. Então, por isso que muitos desses camaradas que movem muito nos dons, eles vão falar assim, nós precisamos orar em língua. Porque eu estou edificando a mim mesmo. Eu estou falando com Deus, mas estou edificando a mim. É uma oração diferente. E isso desata outros dons. Entendeu? Então, dom de profecia, né, desses três que a gente falou, dom de profecia é aquele que vem momentâneo, Deus pode rapidamente assim mostrar algo, você falar que depois daqui 2 minutos você nem sabe mais o que você falou, mas Deus falou, que serve para exortar, ensinar, e a gente não pode mover por isso, tá? Mas Deus, ele confirma através disso, ensina através disso, chama atenção através de profecia. Dom de língua é o que você fala com Deus. E o variedade de língua é quando existe em conjunto língua e interpretação. Aí nós temos o dom de variedade de língua. Quando eu era pequeno, eu pensava assim que variedade de língua é aquele camarada que falava em mistério um monte de coisa diferente, né? A língua do mistério que ele falava era a mais bonita de todo mundo, né? Falava um monte de coisa. Falava, rapaz, esse cara fala, esse aí é a variedade de língua. Mas não é, a variedade de língua é quando tem línguas e interpretação movendo junto. Isso é variedade de língua. Agora, eu já terminei de falar dos dons. Em 1 Coríntios capítulo 12, só para a gente não ficar só aqui nas minhas palavras, 1 Coríntios capítulo 12, 31, diz assim, entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 14, 1, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em você tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. 1 Coríntios 12, 11, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Caras, olha isso aí, eu quero ser usado, na verdade, assim, porque Filipenses 2, 13, que a gente leu agora, fala assim, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Eu quero me mover no dom de cura. Se você quer, foi porque Deus plantou esse querer em você.
é Ele que opera o querer e o realizar. Ou seja, se você já tem a vontade de fazer, é porque Deus já brotou isso em você. Se você já tem isso em você, é só buscar porque Ele quer realizar. Ele é quem efetua o querer e o realizar. Ou seja, se já tem o querer, ele já começou, já colocou a vontade. Agora basta nós colocarmos numa situação para que a gente possa ser usado. Né? Ué. Uhum. 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 Johnson. Aham. Eu tava. No manto, eu lembro. Que dia foi bruto, né, velho? É um processo. Yeah. 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 Você vai crescendo, né, velho? E tipo assim, e em 1 Coríntios fala assim, ó, mas o Espírito é o mesmo, ele realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Se ele já te deu querer, é porque ele quer realizar. Ele já te deu. Às vezes, eu falo com o Will, né, meu menino. Gosto de citar os filhos da gente, né? Tá dentro de casa, é mais fácil, é meu, né? Se eu falar ruim, ele é meu, né? Fala assim, meu filho, o que você quer fazer da vida? Você quer estudar? Não, eu não tenho... Aí ele, tem vezes que ele quer ser médico, tem vezes que ele não quer ser nada, né? Eu falo assim, velho, olha você ver, nós estamos aqui a 45 minutos da maior faculdade do planeta, Harvard, que vem gente do planeta inteiro estudar aqui. Você nem de casa você vai precisar mudar. Você vai arrumar um carro e vai para lá e voltar. Falei, velho, você tem que querer alguma coisa. Aí, tipo assim, é como eu quero para ele. Mas se ele não quiser, não adianta nada. Eu falei com ele assim, filho, eu não posso querer mais que você. Eu quero isso para você, mas se você não quiser, eu não posso fazer nada. É como se Deus olhasse para a gente e falasse isso. Ó, eu quero te dar, mas se você não buscar, nunca vai acontecer. É isso, tipo isso. Então, gente, vamos finalizar. Só mais um aqui. 1 Coríntios capítulo 14, 12 e 13 diz assim, assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em língua, ora para que possa interpretar. Então, Paulo está falando assim, você que deseja o dom, procure progredir para edificar a igreja. Porque o dom é para a igreja, edificar a igreja. Então, procure edificar a igreja. Porque acompanhado de um dom que edifica a igreja, vai vir outros dons. Eu citei um exemplo aqui outro dia na igreja, né? O pessoal hoje às vezes fala assim, pastor Tiesca, é fácil falar, ele prega, toca teclado, toca violão, toca contrabaixo, é ministro do louvor, dá aula de escola dominical, de teologia, faz tudo. Sabe quando é que eu comecei a fazer essas coisas? Depois que eu casei. A primeira vez que eu cantei na vida, eu estava com 20 anos de idade. E tem menina aqui que está com 18 ainda. E olha para mim e fala, mas você já faz? Eu falei, rapaz, na sua idade eu nunca tinha cantado. Cantei a primeira vez, estava com mais de 20 anos. Aprendi a tocar violão, estava com uns 22 anos. Eu comecei a tocar violão. Aprendi a tocar teclado aqui na América. Aí os caras falam, não, você não aprendeu aqui não. Eu falei, foi aqui, rapaz. A igreja não tinha tecladista, eu aprendi a tocar para tocar na igreja. Aí eu falo assim, isso foi dom que Deus me deu para servir a igreja. Para servir a igreja. Não foi para mim. Tudo isso eu só faço na igreja. Eu não faço em outro lugar. Então quem deu foi quem? É Deus. Eu entendo que eu tenho facilidade de fazer isso. Mas isso vem do Espírito Santo, que me capacitou para eu aprender. Por quê? É para a igreja. Mas você ensina. Sabe quanto tempo que eu comecei a ensinar? Tem pouco tempo, tem 10 anos. Eu estou com 37 anos. Ou seja, quando eu estava na sua idade, nunca nem tinha lido a Bíblia, meu filho. Se você começar a ler, você chegar na minha idade, você está muito melhor que eu. Começa agora, entendeu? Então tem um processo, né? Então, amém. Então, vamos orar então para a gente finalizar.
Esse aí está aí desde ontem, pai. Lembrando que eu vou disponibilizar para vocês essa aqui, ó. Essa apostila ela só vai estar no grupo da teologia, tá? Essa apostila completona aqui. E no canal do YouTube vai estar uma apostila também na descrição do vídeo, mas só que ela é uma mais reduzida, só com os tópicos. Essa aqui tem tudo, velho. É lógico que não vai ter essa experiência que eu estou contando aqui, né? Mas aqui tem tudo sobre os dons. Então vamos orar então. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Somos gratos ao Senhor, Pai. Obrigado. Obrigado por mais esse momento que o Senhor nos concedeu nessa noite. Obrigado por até aqui o Senhor ter nos ajudado, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que nos faça compreender, Pai, o quão importante é nos mover nos dons do Senhor, do Teu Espírito Santo, para servir ao corpo, servir à igreja, Pai. E eu peço ao Senhor, Pai, que assim como a Tua palavra diz, que nós venhamos buscar com zelo os melhores dons, Pai. E que o Senhor opere em nós, Pai, o querer e o realizar. E que isso tudo seja para a honra e glória do Senhor. Eu peço ao Senhor, Pai, que leve-nos em paz e segurança para nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe. E que em tudo o Senhor seja engrandecido. É o que nós lhe pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com o teu ministério. E a igreja diz amém. Amém, pessoal.